Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É sempre uma imensa alegria estar com vocês nesse abençoado programa que é o Comunhão no Lar. E mais uma vez, eu convido você a partilhar comigo aqui, a caminhar comigo aqui pelas histórias trazidas por Neio Lúcio, a nos inspirar, a nos orientar por meio das experiências vividas pelos discípulos com Jesus, naqueles encontros abençoados em casa de Pedro, lá em Cafarnaum. Naqueles momentos que no final do dia eles se recolhiam e conversavam com Jesus sobre as suas inquietações, perguntavam, e Jesus amorosamente esclarecia os seus espíritos e esclarece a nós até hoje. Então vamos imaginar que nós estamos na casa de Pedro. Somos um daqueles visitantes, um daqueles familiares, podendo sorver os ensinamentos do Mestre querido. E hoje nós vamos falar sobre a parábola relembrada. E o registro da mensagem está assim. Depois da parábola do bom samaritano, à noite, em casa de Simão, Tadeu, sinceramente interessado no assunto, rogou ao mestre fosse mais explícito no ensinamento. E Jesus, com a espontaneidade habitual, falou. Um homem enfermo jazia no chão, em esgares de sofrimento, às portas de grande cidade, assistido por pequena massa popular, menos esclarecida e indiferente. Passou por ali um moço romano de coração generoso, em seu carro apressado, e atirou-lhe 2 moedas de prata, que um rapazelho de maus costumes subtraiu às ocultas. Logo após, transitou pelo mesmo local um venerando escriba da lei, que, alegando serviços prementes, prometeu enviar autoridades em benefício do mendigo anônimo. Quase de imediato, desfilou por ali um sacerdote que lançou ao viajante desamparado um gesto de bênção e, afirmando que o culto ao Supremo Senhor esperava por ele, exortou o povo a asilar o doente e alimentá-lo. Depois dele, surgiu de relance respeitável senhora, a quem o pobre se dirigiu em comovedora súplica. Todavia, a nobre matrona, lastimando as dificuldades da sua condição de mulher, invocou o cavalheirismo masculino para aliviá-lo, como se fazia imprescindível. Minutos após, um grande juiz varou o mesmo trecho da via pública, asseverando que nomearia testemunhas a fim de saber se o mísero não seria algum viciado vulgar, afastando-se lépido sob o pretexto de que a oportunidade não lhe era favorável. Decorridos mais alguns minutos, veio à cena um mercador de bolsa, que, condoído, asseverou a sua carência de tempo e deu 20 moedas a um homem que lhe pareceu simpático, a fim de que o problema de assistência fosse resolvido. Mas o preposto, improvisado, era um malfeitor evadido do cárcere e fugiu com o dinheiro sem prestar o socorro prometido. O doente tremia e suava de dor. Rojado ao pó, quando surgiu ali velho publicano, considerado de má vida, por não adorar o Senhor, segundo as regras dos fariseus. Com espanto de todos, aproximou-se do infeliz, endereçou-lhe palavras de encorajamento e carinho, deu-lhe o braço, levantou-o e, sustentando-o com as próprias energias, conduziu-o a uma estalagem de confiança, fornecendo-lhe medicação adequada
e dividindo com ele o reduzido dinheiro que trazia consigo. Em seguida, retomou a sua jornada, seguindo tranquilamente o seu caminho. Depois de interromper-se ligeiramente, o mestre perguntou ao discípulo: em tua opinião, quem exerceu a caridade legítima? Ah, sem dúvida, exclamou Tadeu, bem-humorado. Embora aparentemente desprezível, foi o publicano, porquanto, além de dar o dinheiro e a palavra, deu também o sentimento, o tempo, o braço e o estímulo fraterno, utilizando para isso as próprias forças. Jesus, complacente, fitou no aprendiz os olhos penetrantes e rematou: então, faze tu o mesmo. A caridade, por substitutos, indiscutivelmente é honrosa e louvável. Mas o bem que praticamos em sentido direto, dando de nós mesmos, é sempre o maior e o mais seguro de todos. Olha, eu acho que nós sabemos disso, né? Nós sabemos, as mensagens de Jesus sempre nos convocam à prática do bem. Essa abençoada doutrina dos espíritos nos relembra sempre da importância do nosso trabalho, do nosso esforço em favor uns dos outros. Mas aqui, quando Tadeu pede Jesus para explicar melhor a parábola do bom samaritano, Jesus se utiliza de outras alegorias um pouco mais simples. E ele aponta que todas as pessoas que passaram no caminho e viram aquele homem alquebrado, machucado, desfalecido, deram alguma coisa, jogaram moedas, as moedas que foram até roubadas por outros malfeitores, mas deixaram alguma coisa para que outros fizessem. E aqueles outros que receberam os benefícios disso não fizeram. Mas justamente aqui Jesus faz uma inflexão, ele provoca uma tensão, né, nesse momento, quando ele traz a figura do publicano. Porque o publicano era considerado um homem de má vida. Vamos considerar na nossa sociedade hoje alguém que a gente não acha que cumpra, né, as formalidades religiosas que nós valoramos, né, que não cumpram esses formalismos sociais de bom comportamento. O publicano era esse. O fariseu era aquele que pagava o dízimo, que orava, que jejuava. O publicano era um homem de má vida, afeto às questões materiais, que recolhia dinheiro, né? Havia essa dissensão, esse hiato entre esses dois grupos. Um era de boa vida, ou respeitável, honrado, porque cumpria formalidades. E o outro era tido como de má vida, porque não cumpria tais formalidades. Quantas vezes nós julgamos os nossos irmãos assim, não é? Quantas vezes nós pré-julgamos os nossos irmãos nessa forma? Usamos esse fio de julgamento, não é? Pela aparência, pelo rito, pela formalidade, deixando de considerar que está aqui dentro, no coração, né? É por isso que o não julguei é tão precioso. Porque nós não conhecemos, nós não dominamos todas as informações sobre o outro. Deus que domina, nos conhece profundamente, não nos julga. Jesus, esse filho amado de Deus, nosso irmão mais velho, que nos conhece, porque Deus colocou cada um de nós sob a responsabilidade dele, sob o cuidado dele, e por isso ele nos conhece, ele nos sonda, não nos julga. E nós fazemos isso com os nossos irmãos. E nessa história, Jesus usa essa figura do publicano para mostrar que esse publicano doou de si. Diante das formalidades daquela sociedade, ele não se encaixava nos valores daquela sociedade, mas foi quem mobilizou as forças do seu coração
teve misericórdia, teve compaixão. E mais do que dar o dinheiro para ser socorrido, doou da sua força, do seu tempo, da sua energia, do seu cuidado. Esse é o óbolo da viúva, não é? Essa é a caridade que todos nós podemos fazer. Doar de nós, doar do nosso tempo, doar da nossa atenção, doar do nosso silêncio, doar do nosso sorriso para aquele que naquele momento vive uma situação difícil. Como? Do jeito que a gente gostaria de ser acolhido, do jeito que a gente gostaria de ser tratado. Essa é a maneira. Não tem como errar utilizando essa forma, essa metodologia. É por isso que Jesus fala, convoca Tadeu, faze você a mesma coisa, tenha a mesma atitude que esse publicano, dê de você, dê do seu tempo, da sua atenção, do seu esforço, da sua energia, do seu sorriso, do seu silêncio, da sua boa fala, do seu bom ouvir. Dê de você. E lembre que a caridade, ela é honrosa, ela é louvável, mas o bem que praticamos diretamente, dando de nós, não por meio de intermediários, né, dando de nós, esse é sempre maior e mais seguro. Esse é sempre a atitude mais agradável a Deus. O convite para a gente é esse. Que nós possamos ir na nossa vida em família, na nossa vida em sociedade, nos grupos sociais em que frequentamos, que nós possamos ir e fazer o mesmo. Fazer o mesmo que esse publicano, fazer o mesmo que aquele samaritano. Permitir que a compaixão nos mobilize e nos faça dar de nós, do pouquinho do material que tenhamos e do muito do essencial que temos. E que essencial é esse? É do nosso sentimento, é do nosso bom agir. Aquilo que o dinheiro não compra, mas o socorro necessário para alcançar e proteger alguém em sofrimento. Que nós não nos furtemos a fazer a nossa parte, por mais limitações que tenhamos, que nós não nos furtemos a fazer, porque nós temos os recursos aqui dentro, que nós possamos mobilizá-lo em favor uns dos outros, nessa nossa jornada, que tem dificuldades, que tem lutas, que tem quedas. Nós podemos oferecer a nossa mão para levantar um irmão. Nós podemos oferecer o nosso ombro para que esse irmão se repouse, se fortaleça. Nós podemos oferecer do nosso ouvido para que ele possa desabafar, para que ele possa falar das suas dores. Sim, que o bem que nós podemos realizar possa ser proveitoso em favor do nosso irmão em dificuldade, porque ele é, acima de tudo, proveitoso em favor de nós mesmos. Porque nesse cuidado com o outro, nós vamos nos cuidando e nos curando das nossas mazelas. Que nós possamos acolher no nosso coração esse convite de Jesus. Ide e faze o mesmo. Exerça a caridade essencial que a vida te oferece em cada momento, em cada esquina, para apaziguar, para amainar a dor de um irmão em sofrimento. Que nós não nos furtemos a aceitar esses convites de Jesus. Fique em paz. Que esse mestre querido lhe abençoe e lhe proteja na sua jornada. E até uma próxima oportunidade.